Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler o texto de Provérbios, capítulo 14, mas antes eu gostaria de fazer um comentário a pedido da minha mãe. O versículo 12 de Provérbios 13 diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Eu precisei dar uma lidinha num comentário para tentar entender um pouco o que esse provérbio quer dizer. E veja só, vamos lembrar o título dessa etapa aqui do livro de Provérbios que nós estamos lendo. O título dessa etapa está no início do capítulo 10, que é o justo em contraste com o perverso. O justo em contraste com o perverso. Então, todos esses provérbios, eles fazem esse contraste. Eles trazem revelações aqui de Deus a respeito disso. Tá bom? Então, entendendo que este é o tema de toda essa passagem do capítulo 10, que vai até o capítulo 24, nós temos que olhar para então esse provérbio. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que este provérbio faz um contraste entre o perverso e o justo. Na primeira linha, nós certamente podemos compreender que fala a respeito de um perverso, a esperança de alguém que não é reto de coração, e depois o desejo de alguém que é reto de coração, de um justo, ok? E aí, por que a gente entende dessa forma? Veja, o desejo cumprido é árvore de vida. Obviamente não se refere aqui a um desejo pecaminoso, mas a um desejo que se alinha com a vontade de Deus, que se alinha com os propósitos de Deus. É óbvio, um desejo cumprido que é árvore de vida não é um desejo pecaminoso. Então essa segunda linha diz respeito a alguém que é um servo de Deus, que busca Deus, busca andar com sabedoria neste mundo. Ok? Agora, a linha de cima, por consequência, já que a linha de baixo é claramente uma referência a alguém justo, a linha de cima é claramente uma referência a alguém que não tem um compromisso com Deus, né? E tem a sua esperança adiada. É claro que o justo ele pode ter a sua esperança adiada, né? Pode ser que as nossas expectativas não se cumpram tão rapidamente quanto nós gostaríamos, mas há uma diferença. O justo, ele não adoece o coração porque a sua esperança está sendo adiada, porque as suas expectativas não são cumpridas. Por quê? Porque ele tem paz no Senhor, ele tem alegria no Senhor, né? Então a esperança que se adia e faz adoecer o coração não é a esperança de um servo de Deus que anda de modo sábio, que anda buscando cumprir a vontade de Deus, mas sim a esperança de alguém que não tem nenhum compromisso com Deus. E isso faz o seu coração adoecer. Aqui, em palavras mais amenas, uma referência à destruição final do ímpio, né? Por quê? Ele tem grandes expectativas, mas o seu desejo não se cumpre, ou seja, ele nunca é satisfeito, né? E o seu coração é adoecido. E no final das contas, ele não será satisfeito no seu coração. Por quê? Porque a satisfação da nossa alma, ela acontece, ela vem quando nós entramos num relacionamento com Deus e desfrutamos disto. E somente os justos experimentarão isto por toda a eternidade, né? Então é algo que eu entendo que a melhor interpretação deste verso não é captada numa leitura rápida. A gente precisa olhar o contexto, entender o que se passa
aqui em toda essa passagem, né? Observe, por exemplo, o versículo 19. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Então veja, lembrando o contraste, justos e perversos. A segunda linha do verso 19 fala-se a respeito dos insensatos, dos perversos, né? Eles não querem apartar-se do mal. Para eles, o se distanciar do mal é algo abominável. Agora olha o versículo de cima. O desejo que se cumpre agrada a alma. Ora, o desejo de quem? O desejo do justo. Ele, quando isso se cumpre, ele se sente satisfeito, ele se alegra em Deus. E eu não fiz menção ao Dia das Mães aqui no canal no domingo, né? Mas eu li na congregação onde eu pastoreio pela manhã o mesmo texto que o presbítero Moacir leu à noite, e nós não combinamos nada, né? Eu nem sabia que texto ele leria. Ele leu o texto que eu havia lido de manhã a respeito de Ana, a mãe do profeta Samuel. Ela desejou com muita intensidade ter um filho e Deus, por sua graça, tornou ela, que era estéril, fértil. E ela então teve Samuel. E ele, quando atingiu já o momento de ser desmamado, né, de estar um pouco maior, ele foi consagrado ao Senhor. E ela o levou para o templo. E na oração que ela faz no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, é uma oração de louvor a Deus. De louvor a Deus. O desejo dela se cumpriu, como está aí no versículo 19, e isso agradou profundamente a sua alma, né? Bem, espero que tenha ficado um pouco mais claro, né, a respeito desse verso, ok? E agora a gente vai passar adiante ao capítulo 14, ok? Então, vamos ler com atenção e selecionar algum versículo. Você deve selecionar pelo menos um versículo que vai falar de modo especial ao teu coração, que vai mudar a tua mente, vai transformar algo que neste dia precisa ser transformado na sua vida. E você vai deixar nos comentários este versículo, tá ok? Então vamos lá. Provérbios capítulo 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba ou derruba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos.
O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos junto às portas do justo. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Em todo o trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Aos sábios a riqueza é coroa, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo, a ruína do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O perverso prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Bem, vamos a alguns destaques. Primeiro, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. É verdade. A mulher, ela tem o poder de edificar, de construir, de abençoar a sua casa, mas também com muita facilidade ela pode derrubar tudo que está construído. Um outro versículo interessante, sempre citado pelo meu pai, é: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, há abundância de colheitas. Interessante esse provérbio, né? Ele geralmente cita esse provérbio quando eu ou alguém à nossa volta faz algum comentário a respeito da bagunça, a respeito de alguma desordem, algo que esteja acontecendo nesse sentido, né? Ou muito trabalho, né? De precisar ficar como se fosse enxugando gelo o tempo todo, sabe? Varrendo as coisas, né? Em algum sentido desses, ele fala: não havendo bois, o celeiro fica limpo. É claro, quem gosta de limpeza, quem gosta de organização, quem gosta de silêncio, quem gosta de coisas muito certinhas, se alegra, né, com o celeiro limpo. O problema é que quando o celeiro está muito limpo, muito organizado, é porque não tem bois. E qual que é a grande vantagem dos bois? Ele diz aí na segunda linha: pela força dos bois há abundância de colheitas. Ou seja, os bois eles têm um papel importante na agricultura, pelo menos nesse contexto. Então, é importante que existam os bois para que haja abundância de colheitas. O problema é que eles sujam o celeiro. Então, o celeiro sujo acaba sendo uma bênção. Justamente por quê? Porque
significa que tem bois e que tem abundância de colheita, né? Eu vou fazer uma aplicação disso, né? Por exemplo, a questão das crianças. Muitas crianças no nosso meio, né? É óbvio, é quase que inerente o ser criança a ter alguma bagunça, né? Algum grito, coisas assim, né? E então algumas pessoas vão reclamar dessas coisas, né? Reclamar das crianças, do barulho, da bagunça. Só que a presença delas, embora traga algumas coisas indesejáveis, a presença delas é muito valiosa. Por quê? Porque nelas está o poder dos frutos na próxima geração. Nós precisamos delas para que o nome de Jesus seja proclamado, continue sendo proclamado, né? E um princípio fundamental das Escrituras é que os filhos, eles levam adiante o nosso legado, aquilo que nós ensinamos a elas, aquilo que nós vivemos diante delas, né? E no contexto do reino de Deus, as crianças têm o seu papel. A gente fala tanto de evangelização para o crescimento da igreja e a gente fala muito pouco do mandato social dos crentes terem filhos. E o reino de Deus deve crescer também biologicamente, né, nesse sentido. É claro que a fé não vem pela questão genética, mas o crescimento do reino de Deus se dá também pelos filhos dos crentes. É por isso que nós, presbiterianos, cremos na doutrina da aliança e batizamos os nossos filhos, porque cremos que eles fazem parte da nossa aliança com Deus. Então as crianças são extremamente importantes, ainda que elas eventualmente façam as suas bagunças, façam os seus gritos. E quem me conhece de perto sabe a dificuldade que eu particularmente tenho quando eu estou falando lidar com crianças fazendo barulhos, fazendo bagunça. Eu tenho muita dificuldade, não simplesmente porque eu fico irritado, mas porque eu realmente perco a minha concentração e eu acabo me distraindo e não consigo dar sequência naquilo que eu estou dizendo. Se você tem acompanhado esse canal há algum tempo, você viu alguns vídeos em que eu trago a Rebeca, eu trago a Lívia e acabam sendo vídeos mais curtos, porque eu não consigo manter a minha atenção no meu propósito quando elas estão comigo, eu fico preocupado. Então eu peço paciência também dos irmãos, quem está comigo, né, para que ao menos me ajudem, né? É claro que eu não estou me justificando, mas eu confesso a minha debilidade para que os irmãos tenham paciência comigo também. Deixe-me ver um outro verso aqui para nós pensarmos. Eu tento guardar na mente aqui o número e eu acabo esquecendo depois. Acho que eu vou começar a anotar durante a leitura os versículos que eu pretendo fazer comentários depois. Está acontecendo de novo o que aconteceu ontem. Mas vamos lá, um último destaque então, versículo 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Veja, ele está associando duas coisas que estão absolutamente conectadas. A nossa parte material, o nosso corpo, com a nossa parte imaterial, né? O nosso espírito, a nossa alma. Veja, ele associa então dizendo o ânimo sereno, ou seja, o nosso coração, o que se passa na nossa mente, né, no nosso espírito. O ânimo sereno é vida para o corpo. Olha só, quem tem um coração alegre, quem tem um espírito tranquilo, não tem ansiedade, ele desfruta de saúde no seu corpo. Ao contrário disto,
aquele que tem inveja, aquele que tem ansiedade, aquele que aspira coisas que não lhe pertencem, enfim, esse traz podridão aos seus ossos, no sentido de que o corpo acaba sofrendo por conta de uma doença primordialmente espiritual. É algo semelhante ao que Davi disse nos Salmos 32. Enquanto calei os meus pecados, ou seja, enquanto eu guardei tudo lá dentro, ele diz, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Ou seja, um problema espiritual trouxe consequências para o meu corpo. E isso é perceptível, né? Aqueles que padecem de doenças relacionadas ao espírito por causa dos seus pecados, eles acabam tendo saúde mais debilitada, acabam sofrendo muito no seu corpo. Muitas coisas muitas sensações, muitos sintomas do nosso corpo, eles são reais mesmo, mas eles são originados na nossa alma, né? Eles têm uma explicação primordialmente espiritual. Nós devemos buscar com todo o nosso coração, fazer sempre limpeza da nossa alma, confessando os nossos pecados, pedindo perdão a Deus, pedindo perdão às pessoas, sabe? Buscando cultivar pensamentos agradáveis a Deus, buscando ter atitudes atitudes que agradam a Deus. Né? Muitas vezes nós sentimos raiva de pessoas, devemos conversar com a gente mesmo e falar, não, isso não é aprovado por Deus. E devemos intencionalmente procurar fazer o bem àquela pessoa, porque assim nós estaremos dizendo a nós mesmos, dizendo à nossa alma, você não deve sentir nada ruim por essa pessoa, mas você deve sentir coisas boas. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre isso, leia o Salmo 131, onde Davi fala, fiz calar e sossegar a minha alma. Por que ele diz isso? Porque a sua alma não é naturalmente tranquila e sossegada, mas ele se empenhou para colocar a sua alma em seus braços e dizer, olha, fique aí tranquilinha. E nós precisamos fazer isto. Nós precisamos controlar os nossos sentimentos, controlar as nossas aspirações pecaminosas, dizer para nós mesmos que nós estamos errados e corrigir essas coisas. Porque quanto menos nós tratamos o que há de mal no nosso coração, mais doente, mais complicações nós vamos ter. Que Deus nos ajude a compreender essas coisas e consigamos encontrar alegria e paz em Cristo Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Essa foi a nossa leitura de hoje. Um grande abraço para você e até amanhã, se Deus quiser.